Vamos dar uma olhadinha nos lançamentos literários mais interessantes de abril? Olá, eu sou a Cami, sejam bem-vindos ao Camiverso Literário, que é o canal onde eu falo sobre livros e também sobre o meu processo de recuperar o hábito de leitura. E como eu falei, para o vídeo de hoje eu vou falar sobre os 8 lançamentos literários que eu achei mais interessantes no mês de abril. Então, são aqueles livros que eu acho que vocês deveriam sim dar uma chance, ou que pelo menos vão ficar aí no meu radar, para quem sabe eu ler eles futuramente, né? E assim, eu já adianto para vocês que tem de tudo. Tem romance, tem fantasia, tem romantasia, tem cozy, suspense e tem até um romancezinho assim um pouquinho mais dark nessa lista. Já se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo e bora para essa lista. Vamos então começar pelos lançamentos da Arqueiro que eu separei para esse vídeo. Eu separei 2 lançamentos da Arqueiro. O primeiro deles é Temporada de Turistas, da Brynne Weaver, que é a mesma autora da trilogia lá Cutelo e Corvo, né? Eu acho que é uma trilogia bem famosinha aí. Eu já vi algumas pessoas falando, mas eu não sei nada sobre. E esse livro, ele tem tradução de Roberta Clapp. E como eu falei, é uma publicação da Arqueiro que vai ser lançada, na verdade já foi, quando esse vídeo for ao ar, no dia 5 de maio. Basicamente, esse livro ele vai falar ali sobre uma cidadezinha chamada Cabo Matança, que é uma vila costeira turística cheia de casinhas coloridas, lojas excêntricas. E aí a gente tem a nossa primeira protagonista, que é a Harper Starling, que é uma jardineira local que não admite que ninguém estrague o lar perfeito dela. E como ela é uma jardineira, né, muito habilidosa, de vez em quando ela transforma visitantes mal intencionados em adubo para suas flores. Sim, a nossa protagonista é uma assassina, pelo que eu entendi, uma assassina serial. E aí a gente tem o nosso outro protagonista, que é o Nolan Rhodes, que não é um turista comum. Ele chega lá nessa cidade porque ele está em busca de vingança. Ele matou aí várias pessoas e deixou a última peça dessa vingança para o final, que é ninguém menos do que a nossa querida Harper Starling, né? A nossa outra protagonista. Só que acontece que parece que quando ele chega nessa cidade, ele meio que vai se apaixonar por ela, né? Vai perceber que ela não é tão ruim assim. E eles vão meio que desenvolver um romance. Só que aí tem a chegada de um outro personagem, né? Que é um policial que tá investigando aí o paradeiro de um serial killer que tá desaparecido há anos. E aí, com isso, a Harper e o Nolan, eles vão ter que fazer uma trégua e se unir para proteger a cidade. Só que aí essa união, né? Essa aliança deles vai acabar se transformando em uma obsessão e vai ameaçar lhe revelar todos os segredos de Cabo Matança, inclusive o frágil romance dos dois. Então, como eu falei para vocês, esse romance aqui, ele parece ser um romance um pouco mais dark. Eu não sei se é necessariamente um dark romance, mas eu acho que deve ter algo assim. Só que eu achei a sinopse dele muito interessante, gente. Eu não costumo ler dark romance, mas a sinopse desse livro é muito interessante, então eu acabei separando ele aqui para vocês. O segundo livro da Arqueiro que eu separei para vocês foi o Magia Oculta, da Raquel Schneider. É o primeiro livro de uma duologia que chega no Brasil, inclusive é o primeiro livro da autora que chega aqui no Brasil, com tradução de Raquel Sampio. Esse é o primeiro volume de uma romantasia, uma duologia de romantasia, e eu vou ler para vocês aqui a sinopse, porque eu acho ela bem curtinha, então eu não precisei resumir ela, então eu vou ler ela aqui inteirinha para vocês verem sobre o que é essa história. Brian cresceu treinando todos os dias para fazer parte da guarda. Seu maior sonho é ir para o aguardado mercado anual do continente, a única chance de encontrar o povo inimigo que condenou a comunidade dela a viver para sempre no mar. A viagem, que deveria ser apenas um rito de passagem ao lado de Kai, seu melhor amigo, acaba se tornando um desastre quando a jovem entra em conflito com Aker, um misterioso e atraente soldado. Agora, o Tratado de Paz centenário entre os dois povos está ameaçado, e em meio a uma rebelião prestes a explodir e a chegada de um estrangeiro inesperado, Brin descobre um mundo novo de magia e a sua lealdade é posta à prova. Como eu falei, é uma romantasia, tem ali aqueles elementos clichês de uma romantasia, mas eu achei a sinopse desse livro bem interessante. Eu acho que ele pode entregar, sim, aí uma história boa. E o lançamento dele também está previsto para o dia 5 de maio. Então é um outro lançamento aqui. Não é a única romantasia dessa lista, já adianto para vocês, mas é uma romantasia que eu vou ficar de olho com certeza. Indo para Intrínseca, eu separei um lançamento que é A Espera de um Feitiço, da Amy Kombi. Esse livro, inclusive, é o livro de estreia dessa autora e ele tem tradução de Sofia Souter. Esse livro
é uma fantasia cozy, né? Uma fantasia aconchegante. Eu não tenho o costume de ler fantasias cozy. Tô até interessada, já que tá na moda, né? Essas fantasias assim mais cozy. E esse daqui foi o lançamento que acabou me chamando mais atenção. Vou ler para vocês o resuminho que eu fiz. A princesa Tanadele de Windemar não aguenta mais a vida e os deveres da realeza, e tudo o que ela mais quer é um tempo para ler, o que ela acaba conseguindo quando é amaldiçoada a ficar presa numa livraria até que essa maldição seja quebrada. O que para ela isso é um paraíso aparentemente, só que os pais dela resolvem enviar vários príncipes para tentar quebrar a maldição aí com um beijo do verdadeiro amor. Em resumo, é mais ou menos isso do que se trata a história. A sinopse é um pouquinho maior, mas eu dei uma enxugada para não entregar muitos detalhes para vocês. O lançamento desse livro está previsto para o dia 4 de maio. No caso, já deve ter sido lançado quando esse vídeo sair. Eu achei uma historinha bem interessante, uma coisinha assim bem clássica, né? Meio aventuresca até, eu acho. Vai ser uma coisa meio princesas da Disney, talvez, não sei. Mas enfim, eu gostei da premissa desse livro, eu achei bem interessante. Acho que vale a pena dar uma olhada nele sim. Indo para Verus, eu separei 2 lançamentos. O primeiro deles é um lançamento nacional que, assim, gente, dessa lista, esse é um dos livros que mais me chamou a atenção. De cara, assim, quando eu comecei a ler a sinopse, eu falei assim, esse livro tem tudo pra ser legal. E olha que eu nem sou muito das comédias românticas, tá? Eu sou mais da fantasia, do suspense, das coisas assim, um pouquinho mais sombrias e tal. Mas eu achei a sinopse desse livro tão legal, a premissa desse livro tão legal que, cara, eu tive que colocar ele nessa lista. Camisa 11 é o novo livro da Vanessa Reis, novamente uma autora nacional. Esse livro vai se tratar de um romance entre uma jogadora de futebol com fama mundial chamada Ana Romário e um fisioterapeuta chamado Bebeto. Os dois, eles são amigos desde o berço, né? Porque as famílias deles sempre foram muito próximas e durante toda a vida deles, eles tiveram a sua história relacionada ao futebol e às Copas do Mundo. E aí eu vou ler aqui um pedacinho da sinopse que eu achei bem interessante para vocês entenderem como esse livro, com certeza, é muito fofinho. Camisa 11 é uma divertida história sobre o amor adormecido pelo tempo e o reencontro que só se torna possível quando duas pessoas muito diferentes decidem jogar com o coração. Uma comédia romântica sobre amizade, autodescoberta, relações familiares e, é claro, futebol. Eu acho que pra gente que tá chegando aí já no mês da Copa, esse livro tem tudo pra ser, assim, uma leitura perfeita pra gente fazer aí no final de semana, numa tarde, não sei, talvez. Mas enfim, eu gostei muito da sinopse. Eu acho que esse é o tipo de livro que só a literatura nacional poderia entregar pra gente, porque quem imaginou uma personagem chamada Ana Romário se envolvendo com um personagem que se chama Bebeto, né? Muito fofo, né? Eu gostei bastante da sinopse desse livro, eu tô bem interessada nele, acho que provavelmente esse livro vai entrar na minha lista de leituras para fazer, com certeza, quando eu estiver procurando por uma comédia romântica. Antes de seguir com esse vídeo, eu quero saber, tá gostando dele? Então, se você tá gostando desse vídeo, dessa lista que eu tô fazendo, não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar ele para mais pessoas. Se você se interessar, dá uma olhada aí nos meus outros vídeos aqui do canal também, que já tem bastante coisa aqui para vocês darem uma olhada. E se vocês gostarem desses vídeos, óbvio, não deixe de se inscrever aqui no Camiverso, né? Tô voltando agora pro BookTube, então qualquer engajamento nesse comecinho vai ser de muita ajuda, né? Mas dando sequência, o meu próximo lançamento da Verus também é Mistério em Cinnamon Falls, da RLK Kilmore, com tradução da Carolina Simmer. Esse livro, ele é um romance cozy, né? Um romance aconchegante, com um leve toque aí de suspense. E eu vou ler para vocês a sinopse que eu separei aqui. Após passar por uma decepção amorosa, Nia decide que quer sumir do mundo. Então, ela decide voltar para a cidade natal dela, que é Cinnamon Falls. Quando ela chega lá, a cidade está toda se preparando ali para um festival de outono, quando acontece o assassinato de uma moradora que é uma das moradoras mais queridas da cidade. E aí a história vai girar em torno de uma investigação sobre essa morte, vai ser conduzida ali por uma parte ali dos moradores, um grupo de moradores, e entre esses moradores de Cinnamon Falls está um policial que é o ex-namorado da
Nia, né? E aí o resto é história. A gente vai ter esse romance aí se desenvolvendo ao longo da história, com esse suspense, esse mistério acontecendo. Parece que vai ter outras mortes aí ao longo do livro também. Então por isso que ele tem esse toque um pouco mais de suspense, mas ainda assim é um romance cozy. Não sou muito dos romances, mas eu achei a sinopse desse livro muito interessante, principalmente por misturar essa coisa assim mais aconchegante com um suspense que envolve assassinatos em série, talvez. Não sei. Eu achei bem interessante, então eu acho que vale a pena dar uma olhada nessa história também. Dando sequência, o próximo lançamento que eu separei é um lançamento da Paralela, que é o livro Ascensão dos Lobos, da Sebel Sorensen. Eu acho que deve ser assim que se escreve, fala, não sei como é que se pronuncia, mas ele é uma tradução da Carolina Cândido, e também o primeiro volume da série Lobos da Ruína. Eu não sei se é uma trilogia, se é uma série. O Google disse que é uma trilogia, mas às vezes eu não confio muito naquelas respostas iniciais do Google, e eu não achei outras informações sobre se é uma trilogia, uma duologia ou uma série. E novamente, mais uma romantasia, né, que é a sensação do BookTok gringo, pelo que eu entendi. E eu vou ler aqui para vocês a sinopse, o pedacinho da sinopse que eu separei para vocês. Mary Cooper sempre desprezou os Unidos, que são os guerreiros de elite que montam lobos gigantes e que compartilham com esses seres uma mágica conexão mental, ou seja, eles devem se comunicar com esses lobos. Algo bem clichê, mas bem interessante, que inclusive foi o fator que me fez ficar curiosa por esse livro. Enquanto vivem cercados de luxo e privilégio, Merin luta dia após dia para manter a sua família acima da linha da miséria. Mas quando Sila, sua querida irmã caçula, é sequestrada e levada para além da fronteira por terríveis seres imortais, seu mundo desaba. A dor é insuportável e a raiva incontrolável. E aí, pelo que eu entendi, ela vai se juntar aos Unidos, né? Porque aparentemente é a única solução para ela conseguir encontrar a irmã dela. E vai passar por um treinamento aí mega pesado e tudo mais. E acabar se envolvendo, não sei se com o príncipe misterioso ou com o treinador impiedoso dela, ou os dois, não sei. A sinopse não me deixou muito clara em relação a isso. Mas é basicamente uma romantasia aí bem clichê do que a gente conhece das romantasias. Mas eu achei interessante por ser essa história que envolve aí lobos, envolve conexão com lobos. Eu gosto muito desse tipo de história, então acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro também, já que é o primeiro volume de uma série nova de romantasia, né? E o lançamento dele está previsto para 26 de maio, então vale a pena dar uma olhada. O meu penúltimo livro dessa lista é também provavelmente o livro que eu estou com mais vontade de ler. É um lançamento da Dark Side pelo selo Dark Love, e eu estou falando de A Esposa Raposa, da Yang Sechou, que é a autora de Noiva Fantasma, que virou série na Netflix, inclusive, que é um livro que eu sempre tive vontade de ler, mas eu acabei nunca lendo. Esse livro ele tem tradução da Paula Nishizima, acho que é assim que se pronuncia. A história desse livro ela é ambientada ali no final do Império Qing, e nós temos dois personagens. O Bao, que é um investigador obcecado pelos contos de raposa, que assumem, né, formas de mulheres assassinas. Essa é uma lenda muito famosa que existe ali no leste asiático, e que está investigando um assassinato que pode ter relação, né, com essas raposas. E a outra coprotagonista desse livro é a Snow, que é uma mãe em busca de vingança pela morte do filho, e que, pelo que eu entendi, a história vai ali acompanhar esses dois personagens enquanto eles seguem investigando essas mortes que estão acontecendo, porque não vai ser só uma morte, à medida que essas mortes, inclusive, aumentam, e à medida que eles conhecem mais sobre a história, né, a lenda real, as verdadeiras histórias sobre essas raposas míticas. Eu simplesmente amo os contos de raposa de 9 caudas. É uma das lendas míticas ali do leste asiático que eu mais amo, sabe? É uma das histórias, é o tipo de história que me agrada muito. Então eu acabei ficando muito interessada pela sinopse desse livro, porque é uma fantasia que envolve ali mistério, né? Envolve uma investigação, envolve criaturas mágicas, envolve a questão da lenda da raposa. Então eu tô muito, muito, muito curiosa para ler esse livro, e assim que eu puder eu vou dar um jeito de pôr a mão nele para poder ler. Mas enfim, o lançamento desse livro está previsto para o dia 18 de maio. E por fim, o último lançamento dessa lista não poderia ser diferente, né? Porque eu estou falando de O Homem Iluminado, do Brandon Sanderson, né? Esse livro que é o quarto projeto secreto dele, se eu não me engano, né? Que tá ambientado ali dentro da Cosmere. Ele tem tradução de Pedro Ribeiro e é uma publicação, obviamente, da Trama. E é mais
um Stand Alone da Cosmere. Nesse livro a gente vai conhecer o Nômade, que é um homem que está tentando fugir da Brigada Noturna e que para isso ele vai viajando de planeta em planeta até que ele acaba envolvido ali no confronto entre um tirano impiedoso e rebeldes corajosos, né, num determinado planeta ali que ele acaba chegando enquanto ele está fugindo. Esse livro é o lançamento mais recente do Brandon Sanderson dentro da Cosmere. Dizem que é um livro que é mais indicado para quem já tem aí mais leituras dentro desse universo. Então, não sei se seria uma leitura ideal para quem quer iniciar a sua jornada pela Cosmere, mas é um dos lançamentos aí principais, eu acho que desse mês, já que a gente está falando de Brandon Sanderson, né? Então não tem como não mencionar esse lançamento nessa lista, até porque muito em breve eu estarei começando a minha jornada pela Cosmere. Eu espero que isso não passe de junho. Eu espero de verdade. E essa foi a lista que eu separei, né, com os principais lançamentos literários de abril, né? Como eu falei, são os lançamentos que eu achei mais interessantes. Tem muita coisa ainda, além dessa lista que vai ser lançada em abril. Mas esses livros eu acho que vocês deveriam, sim, manter a atenção sobre eles. Inclusive, eu estarei muito atenta a todos eles. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista, né, da Amazon e uma lista do Mercado Livre com todos esses lançamentos que eu mencionei nesse vídeo, para quem quiser comprar. Lembrando que comprando com esses links, né, comprando através desses links, tanto do Mercado Livre quanto da Amazon, até mesmo o link da Shopee, que eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, vocês estão ajudando essa jovem criadora de conteúdo a financiar esse canal, né, a continuar investindo nesse canal, investindo dedicação, investindo tempo também, enquanto ele ainda não é monetizado. A gente sabe que demora um pouquinho para isso acontecer, eu ainda tenho poucos inscritos, mas enfim, se vocês puderem comprar com esses links, vocês estariam me ajudando muito. Inclusive, eu também vou deixar aqui o meu canal de ofertas no WhatsApp, onde eu tô sempre compartilhando ofertas, né, de livros, cupons, promoções, enfim, tudo relacionado a livros. Eu vou deixar esse canal aqui na descrição. Então, deem uma olhada, entrem lá também. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, né? Que eu tô tentando aí, principalmente lá no Instagram, eu tô tentando crescer o meu número de seguidores. Então, me sigam por lá também, que em breve também eu vou começar a postar mais conteúdos exclusivos lá pro Instagram. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos. Bye!